Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 123. Estamos nessa nossa jornada olhando para os salmos de peregrinação, ou salmos de romagem, ou salmos de degrau. Estamos subindo uma escada a cada domingo, e hoje nós estaremos falando sobre o salmo de número 123. Salmo de número 123. Todos acharam? Então, diz assim o salmista: A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, pedimos que nessa noite, Senhor, como em todas as noites e manhã nesse lugar, onde nós nos levantamos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, para fitar os nossos olhos no Senhor, pedimos, ó Pai, que mais uma noite o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor vença a nossa mente, ó Deus, que o Senhor nos ensine e nos instrua como viver no mundo onde, por vezes, passamos por escárnio, zombaria e perseguição e todo tipo de hostilidade. Fala aos nossos corações, ó Deus, nesse lugar é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E quantos podem dizer amém por isso? Amém. Este é mais um salmo de peregrinação que a nação de Israel ela cantava quando se deslocavam para Jerusalém. Faziam isso no mínimo 3 vezes ao ano, quando, chegando em Jerusalém, eles ofereciam a Deus sacrifícios, ofereciam o seu culto, ofereciam a Deus as suas vidas, não sozinhos, mas com toda a nação de Israel que se deslocava de vários lugares da Palestina e fora da Palestina. Nós não podemos esquecer, como nós vimos semana passada, Deus tinha determinado um lugar próprio para que o seu povo pudesse convergir naquele lugar para adorá-lo, para prestar culto, para estarem juntos, para celebrarem a presença do Senhor. E esse lugar tinha sido Jerusalém. Jerusalém é onde estava o tabernáculo do Senhor. Jerusalém é onde estava o trono de Davi, onde Davi julgava o povo de Deus. Também em Jerusalém era onde estava a arca da aliança do Senhor. Esse era o lugar para onde todo peregrino, pelo menos 3 vezes por ano, ia para celebrar a Deus. Um lugar onde Deus tinha estabelecido ao seu povo para que eles pudessem se reunir, para que eles pudessem estarem juntos, em uma só voz, louvar ao Senhor, em um só momento cultuar a Deus, juntos oferecendo ao Senhor sacrifício pelos seus pecados e por aquilo que Deus tinha feito também por eles. E o interessante é que durante a peregrinação, esses judeus cantavam esses salmos que nós estamos olhando. O salmo de número 120 ao salmo de número 134, que é conhecido como salmos de romagem, salmos de peregrinação ou salmos de degrau, a ideia de alguém que está subindo a algum lugar até chegar ao lugar destinado. O interessante é que nessa jornada eles se deslocavam, às vezes, de lugares muito longe. Alguns estavam na Palestina, mas outros estavam fora da Palestina. E essa peregrinação
nem sempre ela era realizada de uma forma tranquila. Havia salteadores no caminho, ladrões que esperavam as caravanas de peregrinos passar para que eles pudessem roubar alguma coisa. Mas não só havia esse perigo, havia também o perigo de animais ferozes atacarem esses peregrinos, como ursos, leões, mas também não tinha só esse grande problema. Havia o problema também climático. Os deslocamentos eram deslocamentos distanciados, onde pessoas caminhavam durante o dia jornadas ou distâncias muito grandes, e pela noite o frio intenso causava sobre eles tamanha friagem ao ponto de às vezes não conseguirem nem esticar a mão, porque era característico no deserto dias muito quentes e noites muito frias. Era uma viagem onde o peregrino sentia toda sorte de sentimento. Havia medo por causa dos salteadores, por causa dos ladrões. Havia alegria porque eles estavam rumando para Jerusalém. Eles chegariam no lugar onde eles poderiam ver o tabernáculo do Senhor, onde eles estariam com os irmãos unidos, onde eles estariam vendo o trono de Davi, de onde ele também reinava e também julgava o seu povo. Mas também havia sentimentos de temor, de saber se de repente chegariam vivos ou não, mas também encontravam grande hostilidade nessa jornada de peregrinação. Então, esses salmos, irmãos, salmos de peregrinação, ele expressa todo esse tipo de sentimento, eles têm uma aplicação muito direta para nós. Nós estamos em uma peregrinação até um lugar onde Deus nos prometeu. Nós encontramos as dificuldades da vida, por vezes nós somos alcançados por coisas que nós não esperamos. Há dias que a nossa caminhada parece que está sendo realizada em um terreno muito plano, mas há dias que parece que nós estamos subindo uma montanha pedregosa, onde por vezes nós falamos, seria até bom de eu não ter acordado nesse dia. A peregrinação daqueles que estão rumando para o lugar onde Deus tem nos preparado não é fácil. Há cansaço, há hostilidade, por vezes nós tememos, há coisas que nos alcançam e nós não sabemos como isso vai ter o desfecho. Aquilo que os peregrinos sentiam no caminho de Jerusalém, nós também sentimos no caminho da nova Jerusalém, a Jerusalém celestial que Deus tem preparado para todos nós. Pensei que ninguém quisesse ir. Este salmo, irmãos, o salmo de número 23, ele nos ajuda como tratar as oposições que por vezes se levantam contra nós. Escárnio, zombaria, desprezo. Por vezes nós passamos por isso. Pelo simples fato de nós abraçarmos a fé, às vezes nós passamos por zombaria na família, na faculdade, no trabalho, no ambiente onde nós vivemos. E a pergunta que nós nos fazemos nessa noite é: o que fazer quando nós já não aguentamos mais? Como lidar com essas coisas? Como lidar com a hostilidade da vida por causa da minha fé e da sua fé? Então nós vamos entender nessa noite o contexto que esse salmo, o salmo de número 123, foi escrito para que nós possamos entendê-lo e aplicar sobre a nossa vida. Bem, irmãos, alguns estudiosos da Bíblia dizem que este salmo ele foi escrito muito antes dele ser colocado aqui no saltério, muito antes de ser colocado entre os 150 salmos, ou principalmente entre os salmos de peregrinação. Esse salmo já tinha sido escrito. Alguns dizem que esse salmo é da época em que Israel saiu do cativeiro,
Os irmãos talvez lembrem lá no livro de Jeremias, que Jeremias ele tem uma visão profética, ele vê que o povo de Israel, o povo judeu, ele ficaria 70 anos cativo pela Babilônia. Nós vimos isso quando estudamos o livro de Ageu. E nesse período em que eles estão cativos, Deus levanta um imperador persa chamado Ciro, e ele escreve um decreto. E esse decreto havia uma ordem para que toda a Babilônia pudesse liberar aqueles que estavam escravizados por eles. E entre eles, quem é que estão? Os judeus. Quando eles recebem esse decreto de Ciro, rapidamente eles voltam para a terra que Deus tinha prometido a eles. Eles voltam em um grande número para aquele lugar, mas só que quando eles chegam nessa terra, o que acontece? A terra estava ocupada. E entre esses que estavam ocupando a terra, havia um povo chamado samaritano. E quem eram esses samaritanos? Eram judeus que tinham se casado com babilônicos, com mesopotâmios, judeus que não tinham sido levados como escravo para a Babilônia, mas tinham ficado na terra onde Deus tinha prometido, mas como aquela terra tinha sido conquistada, eles têm relação com mulheres babilônicas, mesopotâmias, e eles começam a ter filhos que são mistos, e pessoas que começam a cultuar o nosso Deus de uma forma mista. Quando esses judeus que saem lá da Babilônia estão voltando, o que os samaritanos fazem? Eles não querem recebê-los mais naquela terra. Os judeus, eles começam a ser motivo de escárnio, de zombaria, de hostilidade, porque esses que tinham sido levados para a Babilônia, eles tinham se mantido na fé. Eles não tinham permitido que o culto dele fosse um culto misto, eles não tinham permitido que o coração deles fosse invadido pela cultura babilônica ou tão mesopotâmica. Eles não tinham permitido que o culto a Deus, a celebração pura e simples a Deus, fosse contaminada por qualquer outra coisa. Então, quando eles chegam lá naquela região, eles começam a ser hostilizados, escarneados, passam por zombaria, perseguição, e o interessante é que, em primeiro lugar, eles passam por uma briga política pelo poder e o espaço. Os samaritanos não querem que eles ficassem ali. Imagina, pensa você comigo, você está 70 anos cativo, escravo de um povo que está ali causando opressão sobre você. Você ouve dos seus antepassados dizendo, olha, o profeta Jeremias, ele disse que isso não seria eternamente. Isso é um juízo de Deus sobre o seu povo, mas nós só iremos passar aqui 70 anos. Quando passar esses 70 anos, nós iremos voltar para a terra onde Deus tinha prometido aos nossos antepassados. Talvez alguns não viram o momento em que Ciro tinha escrito o decreto, porque alguns morreram, mas os filhos desses estavam vendo. E eles voltam com o coração cheio, alegre, para a sua cidade, para o lugar onde Deus tinha prometido a eles, para o lugar onde Deus tinha preparado, mas só que quando eles entram na casa deles, a casa estava ocupada. Ocupada por quem? Por samaritanos. Pessoas que eram do seu próprio povo, judeus, que tinham se envolvido com babilônicos e mesopotâmicos e que tinham misturado o culto. Esses que deveriam recebê-los de braço aberto, agora estão fazendo o quê? Hostilizando, perseguindo, usando esses que estão voltando, causando sobre eles escárnio, zombaria. E é nesse contexto que o Salmo de número 123, ele é escrito. É nesse contexto de que pessoas estão passando por
hostilidade, zombaria, escárnio, perseguição, que o salmista, ele levanta os seus olhos para os céus e diz: a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. É nesse sentido que eles elevam seus olhos para Deus e pedem ajuda no meio daquela situação. Nesta peregrinação, irmãos, por causa da sua fé, da minha fé, nós iremos sofrer hostilidades, nós iremos sofrer escárnios, nós iremos sofrer desprezo, zombaria, perseguição. Às vezes lá na sua faculdade, por pessoas saberem que você é cristão, pessoas começam a defamar a sua fé, começam a desafirmar a sua fé. Às vezes no colégio onde você está, pessoas reconhecem que você é cristão e você tem uma conduta cristã, você começa a ser colocado de lado, as pessoas dizem: olha lá vai o crente, olha lá, ele é o Bíblia, ele é aquele que acha que tudo está certo. Às vezes dentro da família nós sofremos isso por causa da fé. Pessoas dizem: e aí, ainda está indo lá naquela igreja, está dando dinheiro para o pastor, ele vai ficar rico e você vai ficar pobre. Nós passamos por isso na peregrinação, o lugar onde nós trabalhamos. Ah lá, fulano é o crente, ele quer fazer sempre o certinho, ele acha que vai dar o jeito no mundo. Esse era o problema em que os judeus que estavam voltando para a sua cidade de Natal estavam passando. Os samaritanos estavam olhando para eles, dizendo: olha lá, eles são os certinhos, eles procuraram estar tudo certo, acham que são os mais santos perante a Deus. Agora, note uma coisa interessante. Esses que estão passando por escárnio, zombaria, perseguição e desprezo, eles não estão passando isso por causa de uma vida inapropriada. Eles estão passando isso porque estavam vivendo uma fé legítima e simples. Eles não estão passando por escárnio e zombaria porque estão sendo um mau empregado. Eles não estão passando por escárnio e zombaria porque está sendo um péssimo membro da família e dando um péssimo testemunho cristão. Eles não estão passando por escárnio e zombaria porque na faculdade todo mundo sabe que ele é cristão e ele tem uma conduta que não condiz com aquilo que ele é. Eles estão passando por escárnio e zombaria porque se mantiveram na fé. Nessa nossa caminhada, irmãos, de peregrinos, não pense que vai ser tudo bem, tudo bonito, que lá onde você trabalha todo mundo te aceita muito bem, que lá onde você estuda ninguém vai fazer uma piadinha, que lá no meio onde você convive socialmente ninguém vai querer fazer de você o motivo de zombaria, escárnio, porque isso se dá pela nossa vida de peregrinação. E a pergunta que nós nos fazemos é: o que fazer quando essas coisas acontecem, não por causa de uma vida inapropriada? Porque quando nós temos uma vida inapropriada, é o que Jesus diz: se o sal não serve para salgar, ele serve para quê? Para ser lançado fora e pisoteado. Mas quando nós temos uma vida apropriada em Deus e passamos por essas hostilidades, o que nós vamos fazer? O que nós devemos fazer? Como nós vamos responder essa coisa? O salmista, ele nos apresenta isso, nesse Salmo 123. Ele nos dá a saída para a coisa. Ele começa o Salmo no versículo 1 dizendo: Senhor, estou passando por escárnio, estou sendo perseguido, há hostilidade sobre mim, mas a ti eu levanto os meus olhos. É como se alguém estivesse passando pelo momento difícil e levantando o seu rosto para algum lugar e dizendo: eu espero que haja solução, eu espero ouvir algo de Deus. Ele diz: a ti, Senhor, levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. O salmista sabia
que Deus governa todas as coisas, que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Deus sabia o que ele estava passando. Ele sabia a medida a medida da perseguição, a medida da zombaria, do desprezo. Por isso, em meio a essa situação, ele levanta os seus olhos para Deus e ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor habita em um trono nos céus, eu sei que o Senhor sabe o que está acontecendo, eu sei que nada está passando por oculto diante do Senhor. Às vezes a pessoa que está ao nosso lado não sabe o quanto nós sofremos por causa da nossa fé, mas Deus sabe, irmãos. O salmista, ele entendia isso. Ele está em um ambiente hostil, onde samaritanos estão zombando deles, estão desprezando, perseguindo, e a solução que ele encontra é: eu levanto os meus olhos a ti que ocupa o teu trono nos céus, ao Deus que governa todas as coisas, ao Deus que é soberano, ao Deus que nada está oculto aos seus olhos. Às vezes, meu irmão e minha irmã, orar é isso. Orar, às vezes, é elevar os olhos para Deus e esperar esse Deus que habita nos tronos ou no trono dos céus nos responda. Orar, às vezes, é elevar a nossa alma e os nossos sentimentos a Deus e dizer: Senhor, eu espero em Ti. Senhor, eu aguardo que o Senhor faça alguma coisa. Eu espero que o Senhor entenda o que está acontecendo e que o Senhor, que governa todas as coisas, se manifeste nisso que eu estou vivendo. No versículo 2, o salmista vai dizer: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha o quê? Misericórdia de nós. Que figura bonita. O salmista, ele entende que nos momentos de hostilidade, o único caminho é se voltar para Deus. Para o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que governa todas as coisas. O Deus que sabe que nada está passando ocultamente diante de Deus. E como essa expressão de alguém que está olhando para uma pessoa, o versículo 2 diz: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia. O salmista está usando uma figura aqui da época, irmãos. Todos os senhores e senhoras da época, eles tinham pessoas que os serviam. E esses senhores e senhoras, eles não falavam verbalmente para aqueles que o serviam. Eles falavam através de sinais de mão. Quando um senhor queria que aquele que o servia trouxesse alguma coisa para ele, ele fazia assim. O salmista está dizendo isso. Quando nós levantamos os nossos olhos a Deus, ao Deus que governa todas as coisas, que sabe de todas as coisas, nós temos que estar atentos aos seus sinais, atentos àquilo que Ele está mostrando para nós, atentos àquilo que Ele quer fazer por nós, atento naquilo que Ele deseja executar sobre as nossas vidas, por vezes nos proteger, nos consolar, nos livrar dos momentos difíceis dessa peregrinação. Os nossos olhos têm que estar atentos a Deus, porque Ele pode pegar esses momentos de hostilidade e fazer duas coisas, irmãos. Às vezes Deus pode fazer isso. Foi péssimo isso, né? Não, às vezes Deus quer acabar com aquilo que nós estamos passando.
Deus pode pegar e tirar aqueles momentos de hostilidade sobre nós, aqueles momentos de perseguição, aqueles momentos de zombaria, de desprezo, mas também Deus pode dar graça a cada um de nós, para que nós possamos enfrentar e passar por isso. Assim como Deus fez com Paulo, quando Paulo ele está passando por um momento talvez de perseguição, zombaria e escárnio, o texto diz que é como se fosse um espinho que estava na carne dele, e ele ora 3 vezes ao Senhor para que o Senhor tire aquele espinho da carne. E qual é a resposta que ele recebe? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O salmista, ele levanta os olhos para Deus. Ele sabe que esse Deus está assentado sobre o trono. Um Deus que governa todas as coisas, o Deus que é soberano sobre todas as coisas. Mas ele não só olha para isso, mas o seu olhar está atento para a mão desse Deus. Assim como o servo estava atento para a mão do seu Senhor, quando ele sinalizava alguma coisa em função daquilo que ele deveria fazer, o salmista, ele olha para Deus, entendendo que Deus pode ou acabar com aquele momento, ou dar graça para que ele possa enfrentar aquele momento. Isso talvez seja um grande desafio para nós, irmãos, porque como peregrino, como alguém que sabe do desafio da jornada, a nossa esperança de que o sinal de Deus seja que Deus extermine todo o nosso sofrimento, que Deus acabe com toda a dificuldade que são apresentada para nós, que Deus nos coloque só em lugares de triunfo e vitória, mas nem sempre Deus faz isso. Por vezes Deus nos dá graça, misericórdia, favor que nós não merecemos para enfrentarmos aquilo que nós estamos passando. Versículo 3, o salmista, ele diz o seguinte: misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, ou tem misericórdia de nós. Já estamos de que maneira? Cansados de tanto desprezo. O interessante é que o salmista, ele tem algo na sua mente, que apesar dele saber de como lidar com as hostilidades, que ele deve olhar para Deus, esperar que Deus sinalize alguma coisa na sua vida, mas o salmista também sabe que ele é um pecador. Por isso que ele está dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós. Apesar de nós sermos seus filhos, mas nós não merecemos o que o Senhor pode fazer. Apesar de nós estarmos nessa peregrinação, confiando no Senhor, mas nós somos pecadores. E se não for a misericórdia do Senhor para cuidar de nós, nós não iremos chegar no fim dessa jornada. Porque o ato de misericórdia, irmãos, é de nós não recebermos aquilo que de fato merecíamos por receber. O salmista, ele entende, ele sabe que deve olhar para Deus, ele sabe que esse Deus é o Deus que governa todas as coisas, o Deus que é soberano, ele sabe que ele deve esperar um sinal de Deus, estar atento naquilo que Deus está sinalizando, mas também ele entende que tudo isso Deus não vai fazer porque ele merece, mas porque ele é pecador e precisa da misericórdia de Deus. E em meio a tudo isso, ele diz qual é o motivo pelo qual ele está pedindo misericórdia ao Senhor. Versículo 3 diz assim: misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós. Por quê? Porque já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Essa ideia de cansaço, talvez você saiba o que é isso. Talvez todos os dias você tenha uma rotina de fazer alguma coisa,
de fazer sempre aquela coisa, mas há dias que você termina de fazer aquilo, mas você está bem fisicamente. Mas há dias que você termina de fazer aquilo, você diz o quê? Eu estou o quê? Extremamente cansado. E esse era o sentimento do salmista. Ele já não aguentava mais com a zombaria, com o escárnio, com a perseguição. Ele estava extremamente cansado. Ele diz, estou cansado disso. É como se você pegasse um chão molhado e você passasse um pano, e com esse mesmo pano você fosse a um outro lugar molhado, passasse o pano já estava encharcado, já não tinha mais como absorver água. A única solução era o quê? Espremer para botar fora. É isso que o salmista está dizendo. Senhor, eu estou cansado. Apesar dos meus olhos estarem voltados para o Senhor, apesar de eu esperar os sinais do Senhor para que alguma coisa aconteça, os meus olhos estão fitos em Ti. Mas, Deus, existem coisas que já estão me cansando. Tenha misericórdia de mim. Use para comigo aquilo que talvez eu não mereça, mas misericordiosamente que o Senhor possa fazer algo sobre mim. Esse é o texto. É isso que o salmista está mostrando nessa jornada. Mas a pergunta que nós nos fazemos nessa noite é: que lição nós podemos tirar desses salmos para a nossa vida? O que é que nós podemos aplicar sobre a nossa vida? O que é que nós podemos dizer? Como é que eu posso fazer com que isso aqui seja prático sobre a minha existência? Porque isso é verdade. Lá na minha família, depois quando eu me posicionei como crente mesmo, não como crente secreto, mas como crente, todo dia alguém faz uma piadinha. Nos reunimos lá, sempre alguém tem uma piada para crente. Lá na minha faculdade, depois que o pessoal soube que realmente eu assumi o que eu faço, a minha fé, as pessoas começaram a zombar de mim. Bem, a pergunta é, como é que eu vou agir? Como é que eu posso fazer? Como é que eu vivo a minha vida cristã mediante a esse salmo? O que ele pode ser aplicado sobre a minha vida? Bem, irmãos, a primeira lição que nós tiramos desse salmo é a seguinte: que nesse mundo, não se engane, nós somos sujeitos a sofrer desprezo, zombaria, escárnio. Por vezes nós nos sentimos excluídos do meio onde nós estamos. Parece que nós somos pessoas não desse mundo. O fato de nós sermos filhos de Deus, salvos em Jesus Cristo, não nos dá imunidade nesse mundo com relação à hostilidade das pessoas. Iremos ser motivos de escárnio, zombaria, perseguição nesse mundo. Não é porque você foi salvo em Cristo Jesus que você terá imunidade, uma vez se você de fato vive uma vida cristã. Segunda lição: existem muitas situações como essa que nós chegamos ao limite, como o salmista aqui diz no versículo 3, Senhor, já estamos cansados de tanto desprezo. Versículo 4, estamos cansados de tanta zombaria. Existem situações que isso nos cansa, nos desgasta, que nós já chegamos ao limite. Às vezes falamos com Deus, Deus, eu não sei até onde eu vou suportar isso. Às vezes é passado a impressão em alguns círculos evangélicos que o cristão é um super-herói, que ele supera todas essas coisas, que todas as dificuldades da vida sempre será vencida por vitória, que nós nunca iremos encontrar um momento de tristeza, que nós estaremos sempre alegres. O salmista mostra isso diferente. Que essa peregrinação, às vezes nós iremos nos sentir cansados por causa da hostilidade desse mundo, que nem sempre nós iremos tirar de letra. Às vezes nós vamos falar, Senhor, tenha misericórdia de mim para que eu não me exceda naquilo que eu posso fazer.
Existem situações, irmãos, que nós nos encontramos como esse salmista. Deus, estamos cansados. Cheguei onde deveria chegar. E numa situação como essa, irmãos, o caminho não é o desespero, o caminho não é desistir. O caminho é olhar para Deus e perceber o que Ele fará, esperando a sua misericórdia. O caminho é fazer como o salmista diz: Senhor, os meus olhos estão em Ti. Os meus olhos estão voltados para o Teu trono, onde o Senhor habita, onde o Senhor governa todas as coisas, o Senhor é soberano. A minha atenção está voltada para as Suas mãos, para os sinais que o Senhor deve fazer, ou pode fazer por mim. Quando nós passamos por esses momentos de cansaço, irmãos, a solução não é desistir. A solução não é dizer, bem, agora deixa eu jogar a toalha. Terceira coisa, terceira lição, nós sempre iremos aguentar um pouco mais. A Bíblia já diz que Deus não nos prova na medida em que nós não o quê? Suportamos. Às vezes nós falamos, Senhor, eu não aguento mais, não vai dar. Olha, amanhã se eu chegar lá e falar isso, eu vou chutar o balde. Quando eu estiver lá na reunião da família e fizer uma gracinha, eu vou responder na mesma medida. Mas nós aguentamos sempre um pouco mais, irmãos. Isso me lembra quando eu estava no quartel, havia um sargento, o sargento Dirney, ele era responsável pela educação física. Então, todo dia de manhã ele nos colocava para correr 7 quilômetros. E eu era o testa, né, da corrida, e ele ficava do meu lado e eu corria 500 metros e falava assim: sargento, não vou aguentar não. Ele falou: não, você aguenta assim. Não vou aguentar, minha língua já está aqui para fora. Não, você aguenta assim, vamos cantar corridinha michuruca, que não dá nem para cansar, nesse passo, nós vamos chegar até o Ceará. Eu pensava, esse camarada está maluco, ele vai chegar, eu não. Mas ele falava: vai, você vai conseguir, você vai conseguir. E o que eu percebi é que com o incentivo daquele homem, eu conseguia chegar até o final de toda a corrida. Esse salmo é assim, para com a nossa jornada, nossa peregrinação. Quando nós estamos cansados, nós devemos olhar para Deus. Quando a gente acha que já não vamos aguentar mais, nós devemos crer que esse Deus governa todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas, que nós devemos estar atentos aos sinais da mão dEle, que Ele está dizendo: vai, você vai conseguir, você vai chegar, você não vai cansar. Lembra o Salmo de número 121, é Ele que não permite que os nossos pés, o quê? Tropecem. Ele é o guarda que não dorme, Ele é o Senhor que está sempre o quê? Alerta, Ele é o socorro do seu povo. Quando nós achamos que nós vamos cansar, não vamos chegar no final da jornada, é Ele que usa de misericórdia sobre as nossas vidas, quando nós dizemos: Senhor, não aguento mais tanto desprezo, tanta zombaria, pessoas orgulhosas e arrogantes, trazendo sobre nós peso. O Senhor diz: olhe para mim, olhe para mim. Essas são as lições que nós podemos tirar desse salmo. Agora, quais são as aplicações que nós podemos fazer sobre a nossa vida? Talvez a primeira aplicação que venha na nossa vida é aquela aplicação que nós dizemos assim: Deus, eu sou como esse salmista aí, por causa da fé, por causa da minha vida no Senhor, eu estou passando por escárnio, por zombaria, por perseguição. A primeira coisa que vem na nossa mente é essa. Mas eu queria que nessa noite nós fizéssemos ao contrário primeiro. Perguntássemos a nós mesmos se não somos nós que estamos zombando de alguém. Se não somos nós que encontramos alguém talvez na família para usar de escárnio, de perseguição, de zombaria, fazer aquelas piadinhas de mau gosto. Eu queria que nessa noite nós pensássemos se talvez eu e você, ou algum momento, nós não estamos passando por um momento de perseguição, de zombaria, de escárnio no lugar onde nós trabalhamos,
por motivos inapropriados. Talvez por não ser um bom trabalhador, por não ser talvez um bom filho, uma boa filha, um bom marido ou uma boa esposa, por dizer que somos cristãos, mas termos atitudes muito diferentes, de pensarmos se talvez o nosso sal já não perdeu o gosto, estamos sendo lançados no chão e pessoas passando em cima de nós por motivos inapropriados que nós temos vivido. Eu queria que nós pensássemos nisso, porque a primeira tendência nossa é dizer: Senhor, meus olhos estão no Senhor, o Deus que governa todas as coisas, o Deus que é soberano. Eu espero que o Senhor emita sinais sobre a minha vida para que eu possa sair disso. Eu espero que o Senhor use de misericórdia, pois eu estou cansado pelo desprezo, pela zombaria, pela arrogância que pessoas demonstram sobre nós. Isso é muito fácil de nós pensarmos, mas eu gostaria que nós pensássemos ao contrário. Será que nós não temos zombado de pessoas, escarneado de pessoas? Será que talvez a perseguição que nós estamos sofrendo lá no nosso trabalho, não estamos sofrendo por causa da fé, mas porque por vezes somos um mau profissional, chegamos tarde, saímos cedo, não fazemos o que deveria ser feito, e pessoas estão dizendo: está vendo, é crente. E aí a gente chega no ambiente cristão e fala assim: meu irmão, estou passando uma perseguição. Mas está sendo um mau trabalhador, uma pessoa dando um mau testemunho. Se fizermos isso, irmãos, agora vamos inverter a história, vamos mudar o quadro. Eu queria que nessa noite você pensasse na pessoa de Cristo, que mesmo sofrendo escárnio, zombaria, perseguição, naquela cruz ele olha para aqueles homens e diz ao Senhor: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu gostaria que nessa noite nós olhássemos para esse Deus que usa de misericórdia conosco e com aqueles também que sempre nos perseguem. Eu gostaria que nessa noite nós olhássemos para esse exemplo em Cristo Jesus, que poderia ter uma atitude totalmente diferente, mas olhando para aqueles que estavam julgando, escarneando, dizendo: olha, se você realmente é o Filho de Deus, desça dessa cruz. Mas mesmo ouvindo isso, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se os nossos olhos, irmãos, estiverem fitos em Deus, nós iremos passar por zombaria, por perseguição, por momentos de sermos escarneados, mas nós não iremos ter o desejo de pagar com a mesma moeda. Nós iremos usar de misericórdia, nós iremos dizer: Senhor, perdoa esses, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nessa noite, irmãos, eu peço que Deus use tudo isso para a glória dele, para que ele seja exaltado em nossas vidas, para que quando nós estivermos passando por momentos, os nossos olhos se voltem a Deus e na nossa mente venha algo: ele está governando todas as coisas, ele é soberano sobre todas as coisas. O que importa é os meus olhos estarem fitos em suas mãos, nos sinais que ele pode fazer, porque ele usa de misericórdia com o seu povo. Que Deus nos ajude e nos abençoe, irmãos. Vamos curvar a cabeça, vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Deus, pois o Senhor tem nos instruído com esses salmos, ó Deus. Obrigado, pois o Senhor tem nos ensinado a como lidar com situações dessa vida. Obrigado, Deus, pois nos momentos em que nós nos sentimos, ó Deus, em meio às hostilidades dessa vida, nós podemos voltar os nossos olhos a Ti, ao Senhor que governa todas as coisas.
ao Deus com um simples gesto pode mudar todas as coisas, ou exterminar tudo isso que nós estamos passando, ou nos dar graça para suportar e vencer essas coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que mesmo salvos em Cristo Jesus, mesmo tendo rendido as nossas vidas ao Senhor, nós passamos por esses momentos difíceis, porque esse mundo não nos pertence. Somos simplesmente peregrinos e forasteiros. Estamos passando, Senhor, como falamos, estamos simplesmente de passagem. Não iremos levar nada dessa vida. Mas o que nós queremos, ó Deus, enquanto estivermos aqui, sermos sal e luz. Pessoas verem em nós, ó Deus, o bom testemunho de quando nós nos sentirmos cansados, ó Deus, os nossos olhos se voltar àquele que entregou a sua própria vida em favor de nós, pecadores, passando por escárnio e zombaria, mas orando ao Pai, dizendo: Senhor, tenha misericórdia deles, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Ajuda-nos, ó Deus, nessa peregrinação. Ajuda-nos, ó Deus, como os salmistas, encontrar no Senhor descanso para a nossa alma, paz para a nossa alma, mesmo quando ainda estamos em meio às guerras. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, cuida das nossas vidas, livra-nos, Senhor, de todo o mal. Guarda-nos, ó Deus, nessa nossa jornada diária, aonde nós estudamos, ó Deus, aonde nós trabalhamos, na família onde por vezes nós somos inseridos, ó Deus. Guarda nossa mente, que não saia nenhuma palavra dos nossos lábios, ó Deus, que não venham reafirmar a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a esperar em Ti, a confiarmos no Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.